Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Quem foi Marie Curie? E qual a sua grande contribuição para a ciência nos últimos 100 anos? No Simplifísica de hoje, nós vamos falar sobre a vida e o trabalho da primeira mulher a receber o Prêmio Nobel. Marie Curie desenvolveu estudos sobre o fenômeno que hoje nós conhecemos como radioatividade, sendo responsável pela descoberta dos elementos rádio e polônio. Quem nos fala sobre ela é o professor Magno Machado, do Instituto de Física da URGS. Assista! Então aqui é o início da Madame Curie, né? Ela nasceu em Varsóvia, na Polônia, no ano de 1867, né? Ela não é Marie Curie, ela virou Marie Curie, ela é Maria Sklodowska, nome polonês, né? Os pais dela eram professores, né? O pai era de física, a mãe era diretor de escola. Bom, ela fez secundário da época ela fez com louvor, né? Passou em louvor no ginásio, isso em 1883, isso é bem nova, né? Na época, a Universidade de Varsóvia ela não admitia mulheres. Existia a universidade onde ela morava, ela terminou o ginásio e não podia continuar os seus estudos de graduação. Na Varsóvia não existia vaga para mulheres. Existia, nesse meio tempo, na ocupação, existia o que eles chamavam de universidade bolante. É o seguinte, tinha umas pessoas que davam aulas a nível de graduação na sua própria casa, assim, meio escondidas, né? E ela participou dessa chamada universidade bolante, né? O pessoal dava aulas em off, né? nas suas casas particulares, né? E com isso ela construiu uma educação posterior ao ginasial, né? Bom, ela já era jovem, ela tinha que trabalhar, ela começou a trabalhar como governanta. Ela foi governanta em Varsóvia e depois ela foi governanta em casas do campo, em uma parte. O primeiro contato que ela teve com física experimental, né, foi num laboratório de um primo dela. Esse primo dela tinha estudado com o Mendeleev, tinha voltado a Varsóvia e ele tinha montado dentro do escopo daquela universidade volante, um laboratório de química e física. E ela teve contato laboratorial com esse primo dela lá em Varsóvia. A salvação da Marie Curie para ela sair dessa situação, ou seja, não ter o que fazer do ponto de vista educacional lá, foi a irmã dela. A Brônia convidou a Marie Curie para se mudar a Paris, para viver com eles lá. E nesse momento é que ela faz a transição para Paris. Ela vai morar com a irmã lá em Paris. Ela foi estudar na Sorbonne, né? Então inicialmente ela morou com a irmã, mas ela era muito independente. Logo ela já não quis mais morar com a irmã, acho que 6 meses na irmã. Depois já foi morar sozinha, próximo da universidade, na Sorbonne. Ela se graduou em 2 cursos. A primeira graduação dela foi em física, ela se formou em 1893 em física, licenciatura em física, né? E depois ela continuou, ela fez matemática, ela fez licenciatura em matemática em 1894. Então, 2 anos depois, ela conseguiu, um ano depois, ela conseguiu se graduar em matemática também. No final da vida universitária dela, ela conheceu o marido, que é o Pierre Curie. Ela já estava começando a ver trabalho de doutoramento, já tinha um orientador na época, que era o Lippmann, e ela já estava trabalhando em materiais magnéticos, era o objetivo dela naquele momento, né? E o Pierre, né, que era o futuro marido dela, trabalhava nessas áreas, mas ele já era bem conhecido na França. Ele e o irmão dele já trabalhavam num fenômeno chamado piezoeletricidade, né, que é a propriedade dos cristais, né? Se eu pressionar um cristal, ele adquire uma diferença de potencial. Era o que ele estudava. 1 ano, 2 anos depois, ela já engravidou da primeira filha, mas ela já estava encaminhando, né, o doutoramento, os temas de doutoramento, já entrando numa outra área, que é a área associada com Henri Becquerel, que é da época, né, que seriam as radiações, né, as emanações do urânio. Hoje a gente sabe que a radioatividade é decaimento radioativo do urânio, mas na época a pessoa não entendia muito o que era emanações do urânio, né?
e propriedades dessas emanações. Bom, ela estudou, né, para esse estudo dela da radiação, das emanações urânicas, né, minerais que contêm urânio. Eu vou falar várias vezes desses minerais, que é nomes estranhos, né, a pechblenda e a calconita. São minerais cuja constituição tem isótopos do urânio e de outras coisas lá dentro, tório, etc. São minerais, né? E conseguiu terminar essa tese em 1903. Então, levou uns 3 anos para terminar o trabalho de tese, doutoramento, né, todos os trabalhos experimentais, com uma filha no meio, porque bem no início que ela começou o estudo, a Irene nasceu, a filha mais velha dela, né? A ideia da Marie Curie é fazer testes, a princípio, fazer testes qualitativos desses sais de urânio, ou seja, estudar os raios de Becquerel e fazer estudos quantitativos. O que eles sabiam disso, dessas emanações do uranila, era apenas qualitativo. Eles sabiam que impregnava a chapa fotográfica, isso é qualitativo, né? Aí a Marie Curie tentou quantificar isso, qual é, que é a intensidade dessa emanação. Então, ela tem que desenvolver um método de como medir isso quantitativamente. Ela fez uso dos aparelhos que o marido dela, o Pierre Curie, tinha, que é a propriedade piezoelétrica dos cristais. Juntando as duas habilidades, né, foram capazes de medir as intensidades de radiação desses minerais quantitativamente. Ele media corrente elétrica, né? Na verdade, cancelava a corrente elétrica da ionização. Certo? E ela descobre que, além do urânio, também o tório tem esse tipo de emanação. Tá? E aí ela dá, como saiu, o urânio não é o único elemento que tem esse tipo de emanação, o tório também, ela deu o nome genérico para esse tipo de emanação de radioatividade. Ela mede essa radioatividade nesses elementos, né, dos minérios que são ricos em urânio e tório, que é o pechblenda e a calconita, né? Então ela ficou confusa, porque a intensidade da radiação era muito maior do que esperado do urânio ou do tório. E aí ela ficou cabreira e achou que deveria ter mais coisa aí dentro. Deveria ter outro tipo de elemento que também tinha emanações, também eram radioativos na linguagem da Marie Curie, né? Então eles receberam, não sei como é que conseguiram, eu não sei os detalhes da oferta, né? Mas eu sei que o governo da Áustria, né, esse Minas da Boêmia, doou ao casal Curie 1 tonelada desse mineral, 1 tonelada de pechblenda, de mineral. E elas ficaram 3 anos cavocando essa tonelada para medir quantitativamente a intensidade da radiação e tentar identificar elementos novos lá, né? Eles mediram coisas diferentes, né, que a atividade era muito maior que a esperada do urânio, e conseguiram identificar o primeiro elemento diferente, né, que hoje a gente sabe que é Z84, que é o polônio. Eles deram o nome de polônio. Então, o elemento novo, além do urânio e do tório, era o polônio, né? Eles deram o nome a esse novo elemento, né? Mas, fazendo a reanálise, né, dessa análise dos minerais, eles se convenceram que não era só o polônio que estava lá, tinha coisa a mais. Então, eles continuaram fazendo um refino dessa análise, né, e viram que tinha um segundo elemento radioativo lá. Eles conseguiram isolar esse elemento, ou seja, eles conseguiram purificar a amostra e isolar esse elemento novo. É uma coisa absurda, que eles conseguiram, em 1 tonelada de pechblenda, eles conseguiram extrair 1/10 de grama de rádio. E levaram 3 anos para fazer isso. Eu não vou entrar em detalhe aqui de o sofrimento e o grau de exposição do casal, porque eles tinham que ficar num galpão lá, trabalhando horas a fio construindo protocolos de como purificar esses negócios, como depois fazer os testes para identificar que elemento é esse. E não vou entrar em detalhes, mas numa época que isso aqui é 1898, nem o conceito realmente de átomo está bem estruturado. Então, realmente uma coisa pioneira, assim, desbravadores, né? Coisa dos desbravadores. Uma coisa que é bem interessante aqui é que o pessoal achava, nesse momento, até o próprio casal Curie, eles imaginavam que a radiação era a emanação o elemento não transmutava, ele não virava outro elemento. O urânio continuava sendo urânio, o elemento urânio, e só emanava coisas, emanava radiação, né? Hoje a gente sabe que a maior parte da radiação implica transmutação do elemento. O elemento deixa de ser o elemento original e vira o pai e o filho, a gente chama na terminologia da física nuclear, né? O elemento original radioativo decai em outro,
diferente dele, né? E o elemento novo vai depender do tipo de radiação que tá acontecendo. Mas nessa época eles nem sabiam disso, eles achavam que o elemento se continuava o mesmo e era uma emanação daquele elemento. Esses novos elementos, eles, claro, que foi descoberto na França, que era a capital do mundo da época, né? Cidade das Luzes, né? Lá era o foco da modernidade, né? Logo, o rádio, né? A palavra rádio, que é o novo elemento radioativo, descoberto pelo casal Curie, adquiriu adjetivos associados com coisas cool, prestigiosas, né? É o que hoje é o equivalente ao platino e o gold, né? Não sei o que é platino, diamond, é o equivalente. Então, o pessoal da indústria da época usava radium, né, para adjetivar produtos. Não necessariamente que o produto tinha elemento radioativo rádio ou qualquer outro elemento radioativo, né? Claro que essas são curiosidades e também como consequência da descoberta do casal Curie, a tese da Marie Curie, a descoberta desses novos elementos, eles foram honrados a posteriori, né? Aqui eu coloquei duas honrarias, uma é ter um novo elemento químico com o sobrenome deles, né? Que é o elemento 96, né? Que deu chamado Cúrio, em homenagem ao casal Curie. E tem uma unidade de medida de radiação, de atividade radioativa, né? Que é o Curie, não é o sistema internacional, né? Mas tem uma unidade e um elemento novo, elemento químico, que leve em homenagem a eles o sobrenome, né? Só para vocês terem um preview, assim, uma revisão do contexto em que a Marie Curie fez o seu doutorado e como é que ela alçou a sua fama. Claro, o casal, mas alçou fama, né? Isso é importante, né, do ponto de vista do gênero, mulher e estrangeira, né? Polonesa, exilada, a princípio exilada, dá para dizer, na França, morando na França, né? Bom, aí eles, devido a esse estudo deles, da descoberta dos elementos, os estudos da radioatividade, né, eles receberam o Nobel em 1903, certo? Então, 3 anos, é a terceira edição do Nobel, né? Primeira edição em 1901, essa é a terceira edição do Nobel. O casal recebeu, junto com o Becquerel, o Nobel de Física de 1903, né, associado com a descoberta da radioatividade e os elementos radioativos, né? É a primeira mulher que recebe o prêmio Nobel, certo? A posteriori há outras mulheres que receberam o prêmio Nobel, mas ela é a primeira mulher, na terceira edição do Nobel, recebeu. O Pierre, em consequência desse Nobel, ele assume a cátedra lá na Sorbonne de Física, né? E ela vai trabalhar na Escola Normal Superior de Sèvres, tá? Bem nessa época, onde ela alcançou os píncaros da glória, né? Eles receberam o prêmio Nobel de Física e conseguiram, no final das contas, se encaixar no status quo acadêmico da época, que é trabalhar, ser docentes, né, nas grandes universidades, o Pierre na Sorbonne e ela na Escola Normal Superior. Aconteceu uma tragédia, né, 3 anos depois da obtenção do Nobel, que foi em 1906. O Pierre, ele sofreu um acidente, né? Ele foi atropelado por uma carroça, então seria hoje um acidente rodoviário, né? Ele foi atropelado por uma carroça, passou a roda da carroça na cabeça dele, ele faleceu, tá? 3 anos após o Nobel. E isso para Marie Curie, claro, foi um choque, né? Eles estavam começando, né, a desfrutar finalmente, depois de tanto trabalho, né, começaram a desfrutar das conveniências de ter fama e tudo mais, né? E ela entrou num período bem depressivo, né, de depressão e recolhimento, né? Mas logo depois ela, assim, eu acho que como também até fuga, ou mesmo uma maneira de sair dessa depressão, focou de novo, mais ainda, na questão do trabalho. Ela ficou um tempo reclusa, né, voltou a dar aula, né, e ela herdou a cátedra do Pierre Curie. Logo em seguida, não deu 7 anos, né, 8 anos depois do primeiro Nobel, devido aos estudos das propriedades do polônio do rádio, ela recebe o segundo prêmio Nobel, que é o prêmio Nobel de Química, né, em 1911. Aí, nesse momento, isso é 1911, logo em 1914 inicia a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, ela esteve envolvida na questão de ter raio-x volante. São caminhonetes, caminhãozinhos, né, em que lá dentro você tinha aparelhos de raio-x para ser usado em campo, em
campo de guerra, né? Então, nos feridos, fazer radiografia. Então, ela treinou enfermeiras e militares, né? Junto com a filha dela já estava grande, envolvida nesses estudos. É chamado esses carros aí de Pitikiri, que era um carro volante. Ela dirigia ao campo de batalha, dava treinamento e fazia medições com esses carros. Tá? Logo depois desse envolvimento dela na Segunda Guerra Mundial, que foi intenso, acho que 2 anos, né? Ela se dedicou diretamente depois à divulgação do tratamento de câncer, né, usando isótopos radioativos, que inicialmente chamou quimioterapia. Tá? Hoje é isótopo, né, tratamento com isótopos. Né? E isso, o empenho dela de se envolver com o uso de isótopos radioativos para a cura de câncer, ela criou um instituto, o Instituto Rádio, em 1919, né, e tentou fazer uma divulgação internacional desse intuito, né, tentar angariar fundos para criar os institutos, para eles terem recursos, porque é caro. Na época, era caro você fazer a obtenção, né, dos elementos radioativos para as curas, né, do material, e ter toda uma logística. Né. Inclusive no Brasil, vou falar um pouquinho da visita dela no Brasil. A vinda dela no Brasil especificamente está relacionada, além da divulgação científica, né, está relacionada com essa divulgação dos institutos do rádio, que é o uso da terapia de isótopos. Né. A capital federal da época, que era o Rio de Janeiro, claro, chegou por ali, né, navio na época. Ela foi a São Paulo. São Paulo, ela foi a Águas de Lindóia, que todo mundo que da física conhece, tem que ir lá uma vez beber da água de Águas de Lindóia, que na época era Termas de Lindóia, não era Águas de Lindóia, né. Eu nem sei se era cidade, eu acho que era um distrito, era uma terma, né, balneário. E a Minas Gerais. Impressionante, em Minas Gerais, Belo Horizonte, tinha um instituto, o primeiro instituto do rádio das Américas foi em Belo Horizonte. Tá? E o intuito dela era fazer esses estudos. Né? E a comitiva, ela andava com uma comitiva grande. Né? Aqui em São Paulo, já lá em Rio, São Paulo, aqui é um facsímile da notícia, né? Senhora que ri. Em São Paulo, ela visitou basicamente autoridades no São Paulo e visitou hospitais. Aqui é Águas de Lindóia, que na época era Termas de Lindóia. Eu não sei se já era cidade, mas acho que era um vilarejo, né? Era um balneário. Né? Eu não sei se todos aqui conhecem Águas de Lindóia. Era importante ela fazer essa visita, porque em Águas de Lindóia tem águas termais. E as águas termais, muitas dessas águas, claro, são a origem emanações radioativas dessas águas, né? Essas termas lá era administrado o Hotel Glória de Águas de Lindóia atualmente. Era propriedade do médico, e esse médico, além do hotel, ele tinha nas dependências desse hotel tratamento com essas águas radioativas. Tinha imersão, né? Imersão na água com emanações, beber a água e todo um tratamento de pessoas, né? De doentes lá, né? Principalmente problemas de pele, né? Isso aqui é uma foto muito interessante. Eu quero resgatar a questão do feminismo, né? A Marie Curie está aqui, essa senhora bem no centro. Do lado dela está a filha dela, a Irene Curie, veio com ela nessa viagem. E da direita tem 2 expoentes do feminismo no Brasil. Tá? A primeira pessoa que está exatamente do lado da Marie Curie é uma pessoa chamada Carlota de Queiroz. A Carlota de Queiroz, ela era uma médica. Ela foi a primeira deputada, a primeira parlamentar brasileira. Tá? Essa Carlota Queiroz. Ela tinha acabado de ser eleita, primeira mulher parlamentar. E do lado da Carlota Queiroz tem outra pessoa muito importante no feminismo. Essa, sim, é associada com o feminismo no Brasil, que é a chamada Berta Lutz, que é essa senhorinha que está ali, menina que está lá atrás. Também ela estava envolvida na divulgação das ideias feministas no Brasil. Claro que ela tinha que colar na Madame Curie, que era um expoente internacional, e estava fazendo essa transposição, né? Ela morreu cedo, acho que 50... Ela esteve no Brasil com 59 anos, ela morreu com 66, é bem jovem para os padrões, né, nossos. Ela morreu em 4 de julho de 34, né, no meio dos anos 30, né, e de anemia aplásica. Né. Inicialmente se achou que o problema de saúde dela, essa anemia, né, era devido à exposição aos elementos radioativos do polônio, o rádio, ela ficava lá tratando da extração. Mas depois da exumação do corpo, quando ela foi transladada pelo Panteão, eles refizeram as análises e não acharam traços, né, condizentes com contaminação com elementos de polônio, rádio, etc.
E a explicação é que a causa da anemia está mais associada com realmente a exposição dela ao raio-x naquela época em que ela estava focada, daqueles 2 anos que ela ficou focada fazendo serviço na Primeira Guerra Mundial, aqueles carros de raio-x bolante. É uma honra falar sobre a Marie Curie, né, dentro da física, um expoente, e especialmente porque ela foi uma batalhadora da transposição do gênero, inclusive a questão racial também, né, porque ela era polonesa, trabalhando na França, então além de ser mulher, ela era uma estrangeira trabalhando na França no início do século passado. Então ela passou por muitos problemas e transpassou esses problemas e virou um mito. O que ela conseguiu angariar na sua vida pessoal e científica realmente é espantoso.